Boa tarde, crianças. Hoje eu vou explicar para vocês a parte de português do caderno 18, tá bom? Então presta atenção na explicação da Pro, que na própria explicação vocês podem achar as respostas para as perguntas. Então vamos lá. Nessa semana daremos continuidade e aprofundaremos o estudo do gênero cartaz, iniciado nas atividades da semana anterior, sua finalidade e organização. Então aqui são atividades tiradas do nosso livro, a gente já viu a maior parte dessas atividades, a gente já fez na sala, então não tá difícil. Aqui mostra cartazes, né? A mãe e filha andando e os cartazes aqui. Pergunta número 1. Observe as imagens e responda. Descreva o que se vê na imagem apresentada. Então aqui, o que é isso? Que a gente acabou de falar. Isso é um cartaz colado num ponto de ônibus. B. A que se refere o cartaz afixado no ponto de ônibus? O que ele mostra? Qual que é o assunto desse cartaz aqui? É só para vocês colocarem na B o assunto desse cartaz. C. Por que esse cartaz foi afixado nesse lugar? Onde mais poderia ser exposto? A gente até tinha conversado na sala de aula que os cartazes devem ser exposto onde passam bastante pessoas, onde tem movimentação de pessoas, como ponto de ônibus, como poste, como na rodoviária, na porta das lojas, é onde passa bastante pessoas. Observe esse cartaz e complete a leitura. Sonhe mais, viva mais, leia mais, seja mais. Incentive a leitura, leve um jovem à biblioteca da sua cidade. 2. Qual é a finalidade desse cartaz? A. Incentivar as pessoas a sonhar. B. Incentivar as pessoas a ler e frequentar bibliotecas. C. Incentivar as pessoas a frequentar a escola ou incentivar a ler e se alimentar melhor e viver mais? A resposta está bem aqui que a Pro acabou de ler. 3. No cartaz aparece um jovem com o livro aberto, cercado de imagens. Que imagens são essas? Olha as imagens que saem do livro. São letras, animais, alimentos, aviões, planeta. Então, há imagens das palavras que estão escritas no livro e da imaginação da pessoa que está lendo. 4. Como as imagens e o texto do cartaz se relacionam? Que ligação se pode fazer entre essas imagens e a atividade de leitura do jovem? A leitura estimula a imaginação, transportando o leitor a lugares diferentes sem sair do lugar. B. A leitura estimula as pessoas a viajarem mais. A leitura estimula as pessoas a não saírem do lugar. Todas as respostas estão corretas. Lembra que a Pro falou sobre a imaginação? Que quando você lê, quando você abre um livro, você lê e consegue imaginar lugares, pessoas. Então, tem a ver com essa resposta. 5. Qual é o significado das palavras destacadas no texto? Então, a palavra destacada é sonhe e viva. Sonhe mais, viva mais, leia mais, seja mais. Qual que é o significado de sonhar? Qual é o significado de viver? 6. Onde esse cartaz pode ser afixado ou veiculado para que mais pessoas possam ver? Então, essa pergunta é parecida com aquela no começo. A gente afixa cartazes onde passa maior número de pessoas. 7. Vamos ajudar Rodrigo a chegar à biblioteca? Pista. Todos os nomes do caminho correto começam com a letra R. Então, ele deve chegar à biblioteca e passar por palavras que começam com R. Então, por exemplo, aqui é uma porta. Então, provavelmente ele não vai passar por aqui, tá? Escreva uma lista com os nomes das figuras que aparecem no caminho que levou Rodrigo à biblioteca. Então, todas as palavras que ele passou no caminho, vocês vão escrever aqui.
8. Procure em jornais, revistas e folhetos palavras que comecem com a letra R. Recorte e cole no quadro. Quantas vocês acharem, tá bom? Pode ser 2, pode ser 3. Comecem com a letra R. 9. Observe as palavras que você recortou. A. Circule em cada uma delas as letras que vêm depois da letra R. B. Escreva as letras que aparecem depois do R. Então, por exemplo, se vocês acharam a palavra rádio, quem vem depois do R? O A. Então, vocês vão escrever o A aqui. Esse é o exemplo da Pro. 10. Escreva 4 nomes de pessoas que comecem com a letra R. Renata, Roberto, pessoas que vocês conhecem ou nomes que vocês lembram. As letras que aparecem depois do R em cada um dos nomes que vocês escreveram são vogais ou consoantes? Por exemplo, Renata, Re, R, E. Quem vem depois do R é o E, é uma vogal. Você encontrou alguma palavra iniciada com RR? Será que existe palavras que começam com 2 R's? Sim ou não? Por quê? Será que existe? Acompanhe com atenção a leitura dessa notícia. Então, aqui tem uma notícia. E depois que vocês lerem, vocês vão responder se é uma notícia, é um acontecimento real ou imaginário. As coisas que a gente lê no jornal é a coisa da imaginação ou coisas que realmente aconteceram? Real, imaginário ou real? O texto foi publicado num site ou num jornal? Isso aqui é uma folha de um site ou de um jornal? Como você descobriu essa informação? Não precisam responder, só oralmente, tá? Não precisa escrever escrito. Responder escrito. 13. Qual é o acontecimento relatado? Então aqui vocês vão responder com poucas palavras o que contou na notícia. Onde aconteceu o fato? Quando a notícia foi publicada? Então geralmente a gente acha aqui, ó, no final, ó, no lugar, ó, Santos, olha a data aqui, bem no final. Em que local do texto aparece essa informação que a Pro acabou de falar? 15. Onde os cartazes foram expostos? A. No comércio local. B. Em todas as escolas da cidade. C. Nos ônibus que circulam por toda a cidade. Ou D. Na prefeitura da cidade de Santos. 16. Leia e responda oralmente as questões. Então, aqui não precisam escrever, só responder oralmente, tá bom? Essas perguntas. Agora é sua vez de tentar ler esse cartaz com o auxílio de quem está acompanhando suas atividades. Então, vocês vão ler esses cartazes sobre hábitos saudáveis, previnem a gripe e outras doenças, tá? Com qual objetivo ele foi produzido? Para mostrar às pessoas hábitos que não deveriam ter, para mostrar às pessoas hábitos saudáveis que ajudam a prevenir doenças, mostrar hábitos saudáveis que fazem ficar doentes ou mostrar às pessoas doenças como a gripe e outras existentes. Então só uma tá certa. Quais dos hábitos criados no cartaz você pratica diariamente? No 18, vocês vão circular na frase as palavras que apresentam a letra R. Então, quantas palavras são? 1, 2, 3. E vão separar essas palavras aqui, tá bom? Separar as sílabas. Nessas palavras, o R aparece no início ou no meio da sílaba. Releia essa instrução do cartaz. Lave as mãos depois de tossir ou espirrar. Usar o banheiro, tocar objetos de uso coletivo, como trincos e corrimões. Copie as palavras em que aparece a letra R, separando as sílabas. Então, é a mesma coisa do exercício anterior. Todas as palavras que têm R, vocês vão separar as sílabas. B. Nas palavras que você copiou, a letra R aparece no início da sílaba, no final da sílaba,
no meio da sílaba ou do final da sílaba. Ó, pra eu pedir desculpa pelas mensagens que vão chegando, é que esse celular que eu tô usando é do meu marido e vai chegando mensagem e vai aparecendo aqui, tá bom? Espero que não esteja atrapalhando. 20. Escreva outras palavras em que a letra R aparece no meio da sílaba. Então, por exemplo, no meio da sílaba, trinco, é o R intercalado. Em vez de, se fosse só o TI, ficaria ti. Como eu coloco o R no meio da sílaba, fica tri, certo? Então, vocês vão achar outras palavras que o R aparece no meio. Por exemplo, cravo. Por exemplo, trança. Todos com R intercalado. E a parte de português acabou. Se tiverem dúvidas, é só mandar mensagem para a Pro, tá bom? Um beijo.